Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Sou cruzeirense apaixonado. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, consolidado no G6 do Brasileirão após mais uma vitória. Cruzeiro venceu o Bahia por 1-0 nesse final de semana e na preparação para a grande decisão da Copa do Brasil, Cruzeiro na sua 7ª final de Copa do Brasil, buscando aí o pentacampeonato. A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa mandando um abraço à produção, à direção, a cargo dos sempre competentes Paulo Costa, Sidney Júnior, Simon Henrique, o pessoal participando aqui com a gente também, ajudando a levar o Guerreiros em Debate ao ar e, claro, convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter através da hashtag Rádio GDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou aí no seu comentário. Hashtag Rádio GDG, ele aparece aqui pra gente, você deixa a sua opinião, a sua pergunta, a sua participação, né? Daqui a pouquinho eu já vou apresentar o Brian, né, o lateral do Cruzeiro, que tá aqui pro nosso debate hoje também. Você pode deixar a sua pergunta, o seu comentário, tudo isso e muito mais pelo Twitter através da hashtag Rádio GDG. Então lembrando, no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, hashtag Rádio GDG aparece aqui pra gente e você ajuda a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. Uma outra forma de participar com a gente pelo Twitter também é através das enquetes, né? No meio do programa eu faço a leitura das enquetes, mas coloca aí na sua busca agora, hashtag EnqueteGDG, seleciona a aba Últimas, tem 5 perguntinhas aí para você responder e ajudar a gente também no programa de hoje. A outra forma de participação com a gente é pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Você acessa a nossa page no Facebook, deixa o seu recado também, deixa o seu comentário e ajuda no programa de hoje. Já anunciei, né, a participação especial de hoje aqui na presença do Brian, que veio pra gente poder conversar um pouco. A gente aqui, antes de entrar no ar, já falava sobre essa expectativa para a decisão, né? No programa da semana passada, a gente estava aqui conversando também sobre a preparação com o jogo contra o Bahia, mas falamos muito já de final da Copa do Brasil. Se aproxima esse momento também, né, da decisão contra o Flamengo. A gente quer te ouvir falar um pouco sobre isso também, Brian. Mas eu vou começar a sua participação, né, destacando aí um pouco da sua carreira, né, um pouco da sua trajetória. O Brian, que é mais uma aí das revelações do América que chega ao Cruzeiro, né? Então a gente tem uma trajetória aí que passou por Tostão, passou pelo Fred, né, que teve destaque no Cruzeiro também, né, de jogadores que são revelados pelo América e depois vestem a camisa do Cruzeiro, teve experiência em Ponte Preta, Portuguesa, passou por Portugal pelo Benfica, tá desde 2016 aqui, né, no segundo semestre, chegando pro Cruzeiro, né, hoje vive aí essa disputa saudável por posição com o Diogo Barbosa, que também chegou, né, um pouquinho depois, o Diogo chegou para a temporada 2017, mas está em busca, por exemplo, né, Brian, do primeiro gol com a camisa cruzeirense. A gente viu que o primeiro gol do Diogo foi contra o Palmeiras, né, na Copa do Brasil. Já pensou se o gol do título vem do seu pé, Brian? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Nação Celeste. Estou em busca desse primeiro gol e se Deus abençoar que seja do título, mas que seja um gol importante, ajudando sempre o Cruzeiro. Vai ser um gol que vai ser muito comemorado e espero que saia na melhor hora possível. Brian, acho que é importante destacar também, né, você é um jogador ainda jovem, né, e interessante perceber um pouco dessa passagem no futebol, né, essas negociações, por exemplo, a experiência de atuar no futebol português, mas hoje ele está completando aí pouco mais de um ano de Cruzeiro, e nesse período aí está vestindo a camisa de um time que teve aí grandes laterais esquerdos ao longo da história, peças marcantes em várias campanhas de título, Nelinho, o Nonato, o Sorin, né, o Diogo tendo essa participação agora também na Copa do Brasil, o Leandro, né, em 2003, o Egídio na campanha de 2013
de 2014, né? E a gente vê muito você nas redes sociais, né, botando foto da sua família, né, dos seus familiares, muitas vezes com a camisa do Cruzeiro também. Como é que é um pouco, conta pra gente, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre o que é vestir a camisa do Cruzeiro pra você, o que é ter a oportunidade de vestir essa camisa, né, que pertenceu a tantos jogadores históricos aí da sua posição. É gratificante demais. A grandeza do Cruzeiro é inexplicável, não tem como falar em palavras ela. E eu sou natural de BH mesmo, família toda cruzeirense, então desde criança o sonho era assistir, né, na televisão, tinha o sonho de poder um dia estar jogando Mineirão, de poder estar ganhando títulos com a camisa do Cruzeiro. Então hoje, graças a Deus, Deus me deu já podendo realizar esse sonho, agora uma véspera de decisão de uma Copa do Brasil, poder colocar o nome na história é importante demais. E saber da posição também, que teve grandes jogadores que passaram, marcaram seu nome. E desde quando eu cheguei no Cruzeiro, eu acho que eu sempre busquei isso, todo jogador busca. É deixar o nome na história, e para deixar o nome na história tem que ser com títulos. Então, graças a Deus, a gente tem trabalhado bem, tem ido bem nesse ano. Estamos trabalhando firme. A Copa do Brasil, agora a decisão na nossa casa, com o apoio da nossa torcida, que vai lotar o Mineirão dia 27. Então é importante. É bom demais para o Brian, bom demais para o Cruzeiro, todos os jogadores. Tenho certeza que vai deixar a vida ali dentro do campo. E é assim que a gente deixa uma marca dentro de um clube, ganhando títulos. E assim que vai ser lembrado, assim que fica para a nossa vida também, para a nossa carreira. E nada melhor do que conseguir esse penta aqui com a camisa do Cruzeiro, eu sendo natural de BH, tendo uma família enorme de cruzeirense também, muitos amigos. Então para mim é importante demais e, se Deus quiser, dia 27 vamos concretizar isso e colocar o nome na história. Sem dúvida é a nossa expectativa também. E a gente está aqui também na presença do Pedro Paraíso, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Vou dar já meu boa noite para você, Pedro, agradecer a você também pela participação e abrir espaço aí para você saudar a nossa audiência e para sua primeira participação junto ao Brian. Boa noite, Pedro. Boa noite, João, boa noite ao Brian, boa noite também a toda a torcida do Cruzeiro espalhada por esse mundo. É o seguinte, João, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Brian, né, pela participação aqui na Rádio EDG e queria perguntar para ele, porque ele chegou ano passado no Cruzeiro após ter disputado e ter vencido o Campeonato Mineiro pelo América, e ele chegou num momento em que o Cruzeiro vivia um período bem conturbado, né? Transição do David para o Paulo Bento, e o período com o Paulo Bento aqui foi um período de um rendimento dentro de campo que não se refletia na pontuação do campeonato, e tudo parecia que o ano do Cruzeiro seria completamente perdido, né? Até que chegou o Mano Menezes no final de julho para o início de agosto e começou a dar uma cara nova para esse time. E todo esse planejamento iniciado lá em julho de 2016, ele vem começar a colher seus frutos agora. O Cruzeiro com uma campanha muito constante no Brasileiro, no grupo dos 6 primeiros colocados e também na final da Copa do Brasil, podendo ter a chance de se sagrar pentacampeão dentro de casa. Queria perguntar para o Brian qual a importância do trabalho do Mano dentro desse planejamento, dentro de tudo isso que vem acontecendo após a chegada dele, a escapar daquele ano ruim que seria 2016 e conduzir o Cruzeiro a grandes coisas em 2017. Boa noite. Então, eu acho que é um privilégio a gente aqui no Brasil, um time que tem um treinador há mais de um ano. Se eu não me engano, o Mano é o treinador que está há mais tempo no clube da Série A. Então é um privilégio isso. Ele já conhecia o trabalho, como você disse, ano passado, quando eu cheguei num momento complicado, numa situação difícil. Eu próprio mesmo, ainda quando no América, eliminei o Cruzeiro, no Mineiro e tal. Isso, para a grandeza do Cruzeiro, não pode acontecer. Mas depois no Brasileiro, chegou o Paulo Bento também, não encaixou a sua forma de trabalho. E a cobrança é muito grande. Mas depois veio o Mano, a gente foi se acertando, conseguiu terminar bem o ano com bons jogos, boas vitórias e se iniciar um trabalho. A gente já tinha um elenco bom, com os reforços que vieram ainda, que a diretoria trabalhou bem no final do ano.
reforçou o nosso elenco para iniciar um 2017 já com o Mano, com seu pensamento, a sua forma de jogar, a sua forma de trabalho desde janeiro, desde a pré-temporada, a gente só tinha a ganhar com isso. O elenco se fortaleceu, a gente sabe da qualidade, sabe do peso da camisa do Cruzeiro, iniciamos o ano bem e estamos continuando. Hoje no Brasileiro, como você disse, a gente tem mantido uma boa sequência, tem brigado sempre ali em cima, e na Copa do Brasil, graças a Deus, fomos o único time fora da Libertadores que chegamos incomodando, e agora estamos na final também, com toda a chance dentro de casa agora de sagrar o pentacampeonato. Então acho que é sempre bom você iniciar um trabalho desde a pré-temporada com um elenco forte, com a grandeza que é o Cruzeiro, com a estrutura que é o Cruzeiro. O Mano também já conhecia o clube, os jogadores que estão aqui são pais de família, trabalhadores que fazem o máximo, tanto pela sua vida, pela vida dos familiares, pela camisa do Cruzeiro, porque isso é o que mais cobrado pra gente. Então, é o privilégio mesmo de poder ter um treinador desde o começo, de encaixar o seu trabalho, e dia a dia a gente está podendo buscar nos treinamentos para chegar na hora do jogo e fazer o melhor. Brian, você está dizendo aí dessa questão da campanha da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro que tem essa trajetória de ter entrado logo do início da competição, né? Então, os primeiros adversários ainda frágeis, né? Equipes que não eram do primeiro escalão no futebol brasileiro. Mas já na quarta fase, né, quando sai o sorteio ali, que ainda tem algumas equipes, por exemplo, da Série B e etc., o Cruzeiro teve que encarar o São Paulo, e aí a partir do momento que entraram as equipes da Libertadores, um adversário da Libertadores a cada fase, né, começando pela Chapecoense, depois o Palmeiras, o Grêmio, agora o Flamengo, né, equipes aí que começaram a temporada, né, favoritas aos principais títulos nacionais, né, que estão, né, dentro do G6, né, o Grêmio é o segundo colocado, o Palmeiras está vencendo o Curitiba nesse momento por 1-0 na quarta colocação, o Flamengo, né, o quinto colocado agora também. Desafios, então, que colocaram esse elenco, né, em dificuldade e que consistiram em ser testes, né, muito rígidos para uma equipe que conseguiu superar e se impor diante disso. Eu acho interessante, Brian, que você estava falando sobre, né, a sua família, sobre o fato de você ser de Belo Horizonte. Né, na partida da Primeira Liga, né, que foi a estreia, por exemplo, do Arthur, né, o zagueiro da base, ele também usou as redes sociais para poder falar sobre, né, o orgulho de estar estreando pelo Cruzeiro. Né, o Hudson é mineiro, o Léo, né, falando sempre que é cruzeirense, o Fábio, né, com tanto tempo de casa, muita gente da base, né, também ligados a isso. Eu acho que isso é muito raro no futebol brasileiro, queria que você me corrigisse até se eu estiver errado, mas a gente nota um grupo, né, que as identificações individuais, né, de cada um dos atletas com o clube é muito grande, e acaba que isso facilita um pouco também para que jogadores como o Thiago Neves, o Robinho, outros que têm outras experiências, né, mas chegam a Belo Horizonte, ao verem jogadores tão identificados com o clube, rapidamente se identifiquem também e passem a lutar por essa camisa, não é? Com certeza. E um elenco hoje em dia também é formado por muitos jogadores da base. E se você pegar a base dos jogadores do Cruzeiro, já tem 8, 9, 10 anos de casa. Então, mesmo quem é de fora, quem é do Nordeste, quem é de São Paulo, quem é carioca, se torna cruzeirense, não tem como. Você está realizando um sonho de vestir a camisa desde a base, desde criança, quando saiu de casa. Então você se torna cruzeirense também, para quem esses jogadores que não são daqui. E os que são, que você citou, que são mineiros e tudo, se identifica muito rápido pela grandeza que é, pela estrutura que tem o Cruzeiro e pelo peso da camisa. Um time ganhador de títulos. Então, quando a gente veste a camisa, quando a gente entra em campo, o mínimo que a gente tem que fazer é buscar isso, buscar dar sequência nessa história linda que o Cruzeiro tem. Então, para nós é muito importante também. E essa identificação é gratificante demais. Os torcedores também, que apoiam a gente sempre, estão lá na toca, alguns torcedores nos treinamentos, quando tem viagens, estão no aeroporto, os jogos no Mineirão, os jogos fora, sempre tem torcida do Cruzeiro, qualquer canto do Brasil tem torcida do Cruzeiro. Então a gente, cada vez que veste a camisa, tem que dar vida lá dentro pelo Cruzeiro também. Sem sombra de dúvida a gente percebe isso, né, nas atuações e no desenvolvimento ao longo da temporada. O Cruzeiro teve ali um momento difícil na circunstância da eliminação da Sul-Americana, coincidentemente era esse mesmo período, né, da tabela do Brasileirão, esse enfrentamento aí contra o Bahia, Chapecoense, né, o Atlético Goianiense, um período que o Cruzeiro teve ali uma certa dificuldade na temporada, mas que passou
E a gente vê o Cruzeiro agora, né, com uma longa invencibilidade em jogos em casa, né, consolidando o seu lugar dentro do G6, vencendo em casa como venceu o Bahia. E aí eu queria te ouvir um pouco, Brian, sobre o jogo desse domingo, né, contra o Atlético Goianiense, né, e sobre como é que você está vendo a preparação para esse jogo, né? O Mano Menezes já deu entrevista falando sobre a possibilidade e a probabilidade de uma equipe alternativa, né, pensando aí na preparação para a Copa do Brasil. A CBF não atendeu, né, a solicitação do Cruzeiro para que a partida fosse antecipada para o sábado. O Atlético Goianiense, né, tem feito uma campanha de recuperação, né, nas últimas rodadas. Aí tem 3 jogos sem perder, perdeu um jogo só nos últimos 5, né, 3 vitórias nas últimas 5 rodadas, ainda está na lanterna, mas vive um melhor momento do Atlético Goianiense na temporada, sem sombra de dúvida, agora. Mas o Cruzeiro tem essa necessidade aí de se preparar para a final da Copa do Brasil. Alguns jogadores estão suspensos, né, não vão poder atuar em Goiânia. Thiago Neves, o Léo, o Robinho, né, o Lucas Silva, que foi expulso também. Então, dentro dessa preparação, como é que você está imaginando que o Mano está pensando essa semana? Vai ser coletivo aí da equipe de Goiânia contra a equipe da final do Mineirão? Ou você acha que é possível, por exemplo, um time misto lá em Goiás? O que o Mano já passou sobre isso para vocês, Brian? Hoje nós estávamos de folga, não foi muito falado, mas amanhã começa a preparação para esse jogo de domingo. Acredito eu que ele deve mesclar um pouco, porque não temos que deixar de lado esse jogo do Atlético Goianiense, mas claro que o pensamento maior é na final. Mas quem ele colocar em campo, como eu sempre tenho falado aqui, a gente tem que entrar para ganhar. Se o Atlético está vivendo um bom momento deles, o Cruzeiro não tem nada com isso, temos que entrar lá para buscar a vitória. E para a gente que não tem jogado muito também, cada jogo é uma oportunidade de estar buscando seu espaço, de estar mostrando o seu valor, para quando chegar quarta-feira, se tiver a necessidade de entrar no jogo, todos estejam preparados. Então a preparação tem que ser da mesma forma para esse jogo de domingo, chegar lá para ganhar, chegar lá para se manter no G6, se manter subindo na tabela cada dia mais, que é o que a gente sempre tem falado nos treinamentos, na hora de entrar para o jogo ali, que cada jogo é importante para a gente, porque na Copa do Brasil não tem nada ganho ainda. Então, o brasileiro também a gente tem que seguir firme, para depois se sagrar campeão da Copa do Brasil, aí sim pensar em outras coisas no brasileiro. Mas não tem nada ganho, não tinha título nenhum ainda nas mãos. Então é trabalhar firme pro jogo a jogo. O jogo de domingo, nada diferente. E o que o Mano colocar em campo, eu tenho certeza que todo mundo vai dar o seu melhor. E a gente falava também, antes de entrar no ar, né, Pedro, sobre o calendário brasileiro esse ano, a extensão dos jogos. E aí, naturalmente, os jogadores vão participando, né? Vou até checar aqui daqui a pouquinho o número de jogos do Brian na temporada, né, pra gente poder ponderar isso aqui também. Mas os times vão recorrendo ao elenco, né? E acho que nesse momento em que o Cruzeiro, por exemplo, passou pela Primeira Liga, né, fez os jogos das quartas de final, da semifinal, também a Sul-Americana, no momento estadual, a gente vai vendo que o Cruzeiro foi ganhando um padrão coletivo, né? O Mano pôde tentar algumas ideias, né? Por exemplo, a gente pôde ver o Brian sendo utilizado numa outra função. O Botafogo no ano passado com o Diogo Barbosa, né, tinha o Diogo e tinha o Vitor Luiz. Então, por vezes, né, o Jair Ventura recorria aos dois em campo. O Mano já fez isso também aqui nessa temporada, até com o Brian um pouco mais adiantado. A gente foi vendo, por exemplo, que jogadores, né, que às vezes não estão colocados ali como primeira opção, naquela escalação que às vezes vem na cabeça, foram ganhando confiança. Para mim, por exemplo, quero ver se você concorda comigo, Pedro, já também caminhando a pergunta para o Brian está vivendo a melhor fase dele desde que ele chegou ao Cruzeiro e passa um pouco por esse ganho de rendimento coletivo e da sequência do trabalho, né? Sim, João, é importante destacar isso, porque o Cruzeiro veio com um crescimento ao longo da temporada. Se você pegar o primeiro jogo do Cruzeiro no ano e comparar com o jogo contra o Bahia ontem, são muitas peças diferentes, peças que a gente não imaginava que se destacassem tanto nessa temporada, como por exemplo a dupla de zaga Léo e Murilo. Todo mundo no início do ano queria ver Dedé e Manuel jogando juntos, por diversas circunstâncias não deu. O Dedé se lesionando novamente, tendo problema com a lesão dele. O Manuel também se lesionou. E acabaram surgindo oportunidades para outros jogadores. Para o Murilo subir da base. O Léo, que vem formando uma excelente dupla de zaga com ele. O Hudson, que no início da temporada
era meio que tratado como um reserva de luxo, acabou crescendo ao longo da temporada, tendo um papel importantíssimo. O próprio Raniel, que veio do Santa Cruz, também tá crescendo junto com a equipe nesse final de temporada. Então, assim, até perguntando para o Brian também, que o Cruzeiro hoje, a gente não vê só 11 jogadores em boa fase, mas a gente tem a confiança de que qualquer peça de que se precisar no banco, se, por exemplo, porventura o Diogo não puder jogar a final, a gente tem a confiança de que o Brian vai entrar e vai desempenhar um papel semelhante, vai desempenhar o melhor que ele pode. E acrescentando isso, a essa fala que você disse, que o Brian vive a melhor fase no Cruzeiro. Queria que ele falasse sobre isso, sobre esse crescimento do Cruzeiro ao longo do ano, que no início do ano a gente esperava que o Cruzeiro brigasse por uma vaga Libertadores, por um momento até meio conturbado, que passou por aquela eliminação na Sul-Americana, muita gente duvidou, questionou o trabalho, mas novamente o Cruzeiro reagiu e cresceu, mostrando que tem mais do que um time forte, que tem um elenco forte, não é, Brian? Sim, com certeza. O jogador, a gente mesmo conversa entre nós às vezes, o jogador às vezes precisa de sequência, precisa de jogos. São nos jogos que a gente pode mostrar, nos jogos que a gente ganha ritmo. Às vezes tinha jogos no começo do ano mesmo, que o mano trocava um time inteiro. É mais difícil de você conseguir jogar. O cansaço vai bater mais, a falta de entrosamento às vezes pesa um pouco mais. E quando se pode jogar, às vezes o Diogo suspenso, contra o Vasco mesmo eu joguei com o time que vinha jogando mesmo, é diferente um pouco. O pessoal já está mais entrosado, o cansaço já não bate tanto, você corre menos, fica mais com a bola, pela forma de jogar do nosso time. Então é sempre bom, quando se tem uma sequência, vai ganhando confiança. E isso para o jogador é importante. Exemplos que você citou mesmo, o Raniel é um moleque que a gente, desde o começo do ano, já sabia da qualidade dele. Ele só precisava de um pouco mais de sequência, precisava um pouco mais de jogos. E do jeito que está deslanchando, pode ter certeza que cada dia mais vai ter um crescimento maior. E como eu tinha falado do privilégio de um treinador, de estar desde o começo do trabalho, o elenco que o Cruzeiro tem. Como você citou, a nossa dupla de zaga mesmo tem vindo muito bem. E hoje a gente tem um luxo de, querendo ou não, ter o Manuel fora, ter o Dedé fora. Às vezes a Arrascaeta no jogo, nós temos a Arrascaeta no banco. Então todas as posições que a gente tem nos 11 titulares, quem precisar colocar para entrar depois, pode ter certeza que vai dar a melhor qualidade, vai poder buscar fazer o que quem tem entrado titular faz. Então esse elenco nosso desse ano é um elenco muito forte, um elenco qualificado, então todas as peças de reposição também estão preparadas para dar o melhor também e fazer o que tem sido feito, que são os bons jogos e as vitórias que a gente tem conseguido. Eu falei que ia dar uma olhada, conferida nos números aqui. O Brian participou de 11 jogos, né, na temporada até aqui, 4 no Brasileiro, 3 no Mineiro e 4 na Primeira Liga, no Brasileiro, por exemplo, da vitória sobre o Vasco no Rio de Janeiro. Brian, o Paulo Santos, nosso ouvinte aqui, está dizendo, deixando boa noite dele, e falando que o Cruzeiro tem que treinar exaustivamente faltas e pênaltis para a grande final, né? O Cruzeiro teve nessa temporada aí 3 decisões por pênaltis, né? Acabou sendo eliminado em 2 delas, né? Por exemplo, a Primeira Liga e a Copa Sul-Americana, né? O Brian até bateu com personalidade lá contra o Londrina, mas o Cruzeiro acabou tendo a eliminação naquela circunstância. O Thiago perdeu o pênalti agora contra o Bahia. E aí eu vou já me despedir de você também, agradecendo você pela gentileza de aceitar a nossa participação. A gente conversou, até aqui tá com um filho pequeno, recém-nascido, importante também dar essa assistência em casa, mas para você tranquilizar um pouco a torcida em relação à preparação para essa decisão, né? Claro que também a torcida não esqueceu do duelo contra o Atlético Goianiense, mas a gente vê o grupo trabalhando forte. Muitas vezes, né, quando a gente vê uma notícia, um grupo teve folga ou etc., o torcedor, principalmente depois de uma derrota, fica: como assim folga? A gente sabe dos direitos que vocês têm, por exemplo, ao descanso, etc. E como a vida de jogador de futebol é uma vida corrida de intensidade física, de treinamentos quase que diários, de muita viagem. Mas essas últimas semanas me passaram a impressão aí de uma preparação forte, né? Já que o calendário acabou ajudando agora um pouco nessas últimas semanas aí, para que vocês pudessem descansar e também trabalhar forte na Toca da Raposa. Então, pensando um pouco nessa pergunta aí do Paulo Santos, eu queria que você dissesse
né, um pouco pra gente, né, que eu tranquilizasse, né, a nossa torcida sobre essa preparação, sobre os treinamentos e a cabeça já na decisão um pouco também, claro, respeitando o Atlético Goianiense, e já agradecer a sua participação por aceitar o nosso convite, abrilhantou muito o nosso debate de hoje. A gente vai seguir aqui na sequência conversando, né, também sobre a Semana Cruzeirense, mas já desde já te agradeço, um grande abraço e abro espaço também para você se despedir da nossa audiência. Muito obrigado, Brian, boa noite. Eu que agradeço o convite, estou sempre aqui de braços abertos, sempre bom falar para a torcida, comentar um pouco do nosso dia a dia também, que às vezes alguns torcedores não sabem, mas é sempre bom ter uma conversa sadia assim, principalmente agora no bom momento que a gente tem vivido, estamos todo mundo do mesmo lado, todo mundo defendendo a camisa do Cruzeiro, e dessa decisão pode ter certeza que cada dia de treinamento a gente tem pensado, tem focado, feito o melhor, corrigido os erros para não cometê-los. E sobre pênaltis também, vamos treinar com certeza. Espero eu que não precisamos, mas que ganhamos o título no jogo mesmo. Mas vamos estar preparados, assim como foi contra o Grêmio. Eu acho que a força que a torcida faz também, se precisar dessa decisão ali para pesar os jogadores adversários, vai ter. Mas o dia a dia, falta, pênalti, finalizações, cruzamentos, isso tudo a gente vai estar bem preparado desde agora, desde amanhã, já com o pensamento focado para esse próximo jogo, mas também com o pensamento na decisão. E vamos estar muito forte no dia 27. Pode ter certeza, todos os torcedores, aqueles que vão ter oportunidade de estar lá no Mineirão, sei como é que foi a dificuldade de ingresso. Vamos ter casa cheia, vamos fazer uma linda festa, mas são milhões de torcedores, não cabem milhões dentro do Mineirão, então tenho certeza que todos vão estar felizes, assim como nós jogadores vamos fazer o nosso melhor, toda a energia positiva para a gente ajuda, e se Deus quiser vamos sagrar pentacampeões, só o Cruzeiro é pentacampeão aqui em Minas. Tamo junto, obrigado pelo convite mais uma vez, boa noite a todos e saudações Celeste mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite. É isso aí, Brian, obrigado, então, boa noite. É legal isso, né, Pedro? Porque o Robinho esteve aqui com a gente também, já logo depois da classificação contra o Grêmio, e falou, por exemplo, da preparação naquela semana, que antecedeu a Primeira Liga, né, a semana das quartas de final, da semifinal, e destacou também como é que ele entendia que a preparação vinha sendo bem feita, né, para o jogo do Rio de Janeiro, e agora a gente vê também, né, no depoimento do Brian, fica tranquilo aí, que a concentração e a preparação para esse duelo do Mineirão, né, no momento em que o Cruzeiro está muito forte em casa na temporada, o Cruzeiro teve uma sequência aí de tropeços em casa, muitos deles, é verdade, foram empates, né, o Cruzeiro perdeu só uma partida, né, como mandante no Brasileirão para a Chapecoense, mas teve alguns tropeços aí, mas o time começou a ser um pouco mais confiável em casa. Eu destaco duas coisas em relação ao Cruzeiro nessa temporada, né, é um time muito difícil de ser derrotado. O Cruzeiro às vezes até apresenta uma certa dificuldade em vencer os jogos, em impor um ritmo de fez 1-0, fazer o segundo, etc. Isso é raro, né, nessa temporada, mas um time que se sai atrás tem força para reagir, por exemplo, né? Destacando na Copa do Brasil, o Cruzeiro chegou a ficar em desvantagem, né, no confronto pro Palmeiras e pro Grêmio. Ou seja, o Cruzeiro chegou a estar eliminado nas quartas de final, na semifinal, precisando do gol. E foi lá e marcou, né? Com o Diogo contra o Palmeiras e com o Hudson contra o Grêmio. E a gente nota que essa força que ganhou em casa, atrelada a esse ritmo de trabalho mais forte, né? De treinamentos, né? Em função do alívio no calendário nas últimas semanas, tem deixado o grupo mais confiante, né, Pedro? Sim, João. E também, só reforçando isso que você disse sobre o Cruzeiro ser uma equipe difícil de se derrotar, os próprios adversários, quando conseguem derrotar o Cruzeiro, ressaltam essa dificuldade. O Carille mesmo ressalta bastante toda vez que se pergunta sobre o confronto mais difícil que ele teve à frente do Corinthians. Ele fala que foi o confronto contra o Cruzeiro, foi o jogo mais difícil, foi o jogo que ele teve mais próximo da derrota. Até contra o Flamengo, onde o Corinthians não venceu, empatou em casa, ele destaca. Ele é perguntado sobre o jogo mais difícil no ano, ele fala que contra o Cruzeiro ele correu mais riscos, foi um jogo mais complicado. Então, desde o início do ano, o Cruzeiro tem se mostrado uma equipe confiável. Não é confiável daquele jeito que o torcedor do Cruzeiro talvez queira ver, o mais saudosista gosta de ver o Cruzeiro fazendo 4-0 e dando show,
E mesmo com times que não foram campeões, mas eram times que jogavam pra frente. Os times do Adilson Batista, por exemplo, faziam muitos gols. Tinha jogos no Mineirão que eram verdadeiros espetáculos nessa época também. Mas hoje o estilo do treinador é outro, é um time mais seguro, é um time que não sofre tanto. Você não vê o Cruzeiro passando tanto aperto. Passa em momentos específicos da partida, mas é difícil um jogo onde você pega 90 minutos do Cruzeiro sofrendo pressão. O Cruzeiro teve o jogo mais difícil nesse sentido para mim foi contra o Grêmio na Copa do Brasil. Na verdade foram 2 jogos difíceis. Foi contra o Grêmio no Sul, né? No Rio Grande do Sul, e contra o São Paulo no jogo de volta no Mineirão. Foram 2 jogos onde o Cruzeiro sofreu muito, mas tiveram momentos do jogo onde o Cruzeiro foi melhor e não soube aproveitar para criar chance de gol, para ser mais propositivo. Contra o São Paulo mesmo, logo quando fez 1-1 com o Thiago Neves, o Cruzeiro desperdiçou algumas chances de fazer o 2-1, tomou o segundo do São Paulo e sofreu aquela pressão do final, mas conseguiu se safar. E também contra o Grêmio sofreu uma pressão absurda no primeiro tempo, poderia ter virado com 0-0, mas uma falha no sistema defensivo originou o gol do Grêmio, mas no segundo tempo o Cruzeiro controlou o jogo, foi um jogo bem mais seguro nesse sentido. Então, é confiável a equipe do Cruzeiro, sabe? Eu não assisto mais um jogo do Cruzeiro pensando em o Cruzeiro vai ter que fazer 2 gols porque leva a defesa não é tão confiável. Não, eu já acredito que a defesa do Cruzeiro já pode sair sem sofrer gols. Então, assim, quando a defesa sai sem sofrer gols, a chance de você vencer a partida é muito maior. E eu gosto dessa solidez, sabe? Eu gosto dessa tranquilidade. Eu não gosto de passar sufoco, assim, assistindo o jogo. É bonito demais você ver um jogo 3-3, 4-3, 4-4, mas o torcedor ele acaba sofrendo mais do que deveria. Quanto mais calmo, quanto mais tranquila a equipe é ao longo do campeonato e da própria partida, João, eu gosto mais particularmente. 4-3 para o adversário não é nem um pouco legal, né? Então a gente vê que o Cruzeiro se firma, ou faz atuações muito sólidas. No jogo contra o Flamengo no Maracanã, eu até acho que o Cruzeiro, no momento em que sofreu o gol, ainda que o gol tenha sido irregular, e a gente tem uma novidade aí, né, no futebol brasileiro, a CBF já anunciou aí para a próxima semana, depois do gol do Jô, né, contra o Vasco agora, né, Corinthians e Vasco, anunciou a instalação do árbitro de vídeo no Brasileirão e está avaliando para a final da Copa do Brasil, né? Até eu sou muito favorável à existência do árbitro de vídeo. Eu acho que é um atraso que isso não aconteça. Mas na final da Copa do Brasil tem um fator aí que é o desequilíbrio, né? Acho que a gente teve um árbitro no Maracanã pressionado pela torcida da casa na pressão deixar seguir. E a gente foi prejudicado por isso, né? A gente vai perder essa vantagem no Mineirão, mas acredito eu também que, até para o benefício do futebol, se a CBF entender que na final da Copa do Brasil, no jogo de volta, já pode ter instalação do árbitro de vídeo, eu por princípio, né, defendo isso como um avanço para o futebol. E, enfim, que bom, né, que parece que a CBF tão intransigente para uma série de coisas, como, por exemplo, antecipar o jogo do Cruzeiro contra o Atlético Goianiense, né, a justificativa é ridícula. Tem jogo em Goiânia, do Vila Nova, né, no sábado, e eu até chequei a tabela da Série A com a Série B, e realmente, quando o Atlético Goianiense está jogando no sábado, o jogo de Goiânia da Série B vai para sexta. Mas poderia botar o jogo do Vila na sexta, ou, como o Cruzeiro pediu, colocar o Cruzeiro Atlético Goianiense na quinta-feira, né? Mas, ou mesmo na sexta, né? Mas a CBF deixou para responder na última hora e alegou que quinta não dava porque não tinha prazo, né? Depois você tinha feito pedido 3 semanas antes, então é sacanagem, né? Digamos, né? Na letra fria ou na interpretação fria das coisas. A gente deve ter aí o árbitro eletrônico no Brasileiro, com certeza, na Copa do Brasil em avaliação. A gente vai passar agora pelas enquetes, né, que a gente está pedindo para vocês participarem aqui com a gente. E a primeira delas é: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Bahia? Nota 4, 61%. Que nota você dá para o segundo tempo? Nota 7, 63%. O time cresceu de produção de fato na segunda etapa. Teve o pênalti no Raniel, desperdiçado pelo Thiago Neves.
depois também conseguiu, né, com o Léo, o gol da vitória. A gente destacou aqui nos últimos programas que o Cruzeiro tem vencido aí com gols. O Cruzeiro teve um período que só ganhava com gol do Sassá, né, logo depois que o Sassá desembestou para fazer gol. E depois voltou. A cada jogo é um herói novo, que é muito bom pro elenco ganhar confiança para a decisão. Dessa vez foi o Léo, que na nossa terceira enquete aqui, quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Bahia, tá liderando com 53% dos votos. O Fábio vem na sequência com 32%. O que você achou sobre o pedido do sócio do futebol de imprimir o comprovante para a final, né, uma solicitação para evitar, por exemplo, fraudes, que as pessoas negociem cartões de sócios vencidos, que não estejam em dia e o torcedor seja prejudicado? A maioria concorda, 43% até aqui. E você acha que o final da Copa do Brasil está atrapalhando o rendimento do time no Brasileirão? Não, 42%. Até o Cruzeiro agora para a decisão, ele vem de 2 vitórias no Brasileirão. A equipe tem se mantido concentrada no Brasileiro. Agora, esse jogo contra o Bahia, Pedro, né? Estava até revendo depois. Vi o jogo, fiquei com a sensação de que o Cruzeiro não jogou legal. Aí tive o trabalho de ver os melhores momentos, aquele olhar do... Se eu não tivesse visto o jogo, se eu visse só os melhores momentos, e só deu Bahia, né? Quando a gente fala nos melhores momentos, o Cruzeiro não criou muitas oportunidades de gol. O Jean, a exceção do pênalti, foi quase que um espectador da partida. O Fábio fez uma grande defesa, né, na primeira etapa, sustentando a grande fase, né? Pelo lado do Flamengo, o Flamengo enfrentou o Sport e o Muralha foi pro jogo. O Thiago se lesionou, então o Muralha vai ser o goleiro do Flamengo na decisão da Copa do Brasil. O Muralha fez uma atuação importante também, sem sofrer gols, né, até com uma defesa importante também, mas o Fábio ganhou dele na defesa difícil do final de semana. Manteve aí, portanto, a boa fase. O Bahia não foi muito incisivo na construção de chances, mas incomodou mais que o Cruzeiro. Teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mais conclusões ao gol, mas o Cruzeiro teve a segurança de correr poucos riscos e de obter a vitória. Até gostei da avaliação do pessoal no segundo tempo, porque parece de fato que o Cruzeiro no segundo tempo estava um pouquinho mais concentrado, e aí no segundo tempo o gol demorou um pouquinho a sair, mas o Cruzeiro teve mais controle do que na primeira etapa, né, Pedro? Sim, João, foi um jogo mais tático, foi um jogo mais cerebral da equipe do Cruzeiro. Não precisou criar muito, não precisou ir para o abafa no final, que é muito importante, né? Não precisar de marcar o gol naquele parte final do jogo e ter que mandar todo mundo para frente. Não, o gol saiu ali no início, nos 15, 16 minutos do segundo tempo, então foi tranquilo, deu para administrar bem. E sofreu um pouco no final, né? Depois que o Lucas Silva foi expulso, mas não foi um jogo onde o Cruzeiro passou aperto, passou perigo, não. Foi um jogo extremamente controlado. É claro que se você assistir só os melhores momentos, você vai pensar que o Cruzeiro jogou por uma bola e venceu, mas foi um futebol reativo, João. Foi um futebol onde o Cruzeiro esperou o Bahia tomar conta do jogo realmente, porque o Cruzeiro não queria, parecia em muitos momentos que não queria se desgastar, que não queria colocar em risco alguma coisa, a integridade de algum jogador. A gente destaca o Alisson, né, que teve constatado um problema no joelho, né, vai estar aí em fase de recuperação. O Mano garantiu que ele vai estar na final no dia 27, mas foi devido a uma entrada de jogo. O Alisson entrou no segundo tempo do jogo contra a Chapecoense e uma entrada criminosa do Grolli, sem necessidade alguma, inclusive muito parecida com a do Lucas Silva, que deu origem ao vermelho do Lucas Silva, e pro Grolli foi só amarelo. E parece que os jogadores se poupam um pouco, sabe? Seguram um pouco. Não é que o Cruzeiro tenha caído de rendimento no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, mas se vê uma diferença no desempenho, na concentração, porque assim, João, a gente trabalha, a gente sabe quando está perto de acontecer algum evento importante no nosso trabalho, as coisas, entre aspas, secundárias a gente faz, mas não faz com tanto empenho quanto aquilo que você espera. É a vida dos caras também, é o trabalho dos caras. É lógico que todo mundo quer ganhar aquela final. E mesmo se não acontecesse um resultado positivo contra o Bahia ontem, todo mundo ia estar empenhado e concentrado da mesma forma. É muito melhor você vir com essa sequência, igual o Cruzeiro tem vindo no Brasileirão,
vem com sequência muito positiva, conseguiu se firmar ali no grupo dos 6 primeiros, abrir até uma certa distância ali das colocações mais intermediárias, e não deixou o quarto e o quinto colocado desgarrarem também, o que é importante. Mas os jogadores estão plenamente focados no que vai acontecer dia 27. É inegável, não tem como a gente tirar da cabeça deles o que representa tudo isso, porque é um jogo para ser campeão do segundo torneio mais importante do Brasil, e já garantiu vaga na fase de grupo da Libertadores. O Cruzeiro, se não tivesse a Copa do Brasil, teria mais umas 13, 14 rodadas para jogar ainda no Brasileiro, para ver se conseguia 13 ou 14 jogos no Brasileirão. Mas falta só um pela Copa do Brasil. É lógico que a atenção, a concentração está total no jogo do dia 27. Claro que, dependendo do que acontecer, a concentração precisa voltar em dobro ou em triplo para esse final de Brasileirão. Mas, João, a gente vê pelas falas dos jogadores, até pela fala do Klaus, também participou com a gente recentemente, que está todo mundo muito tranquilo, muito focado, muito confiante. E isso é extremamente importante. Tem muita gente que não gosta, né, dessa confiança dos jogadores, mas eu particularmente gosto muito, porque quando você vê alguém com um brilho no olho de fazer alguma coisa, você sabe que o cara ele não vai desistir, qual seja a dificuldade que for apresentada ao longo dos 90 minutos. Então, por exemplo, você vê o Brian falando hoje, você vê o Robinho falando, você vê as entrevistas coletivas também ao longo das semanas, o Media Day que a galera do Guerreiro dos Gramados trouxe a todo mundo pelo Facebook no sábado. Então, todo mundo está focado, todo mundo confiante. É muito importante manter essa confiança no alto e, o mais importante, manter a confiança com vitória, João. E quanto a questão do Bahia ter mandado no jogo, faz parte do momento da equipe, João. Eu achei interessante na sua fala, Pedro, que você está destacando aí que é um negócio bem bacana, né? Que o Cruzeiro deu a bola pro Bahia, né? O Cruzeiro faz isso algumas vezes. E assim, o Bahia estava jogando fora de casa, né? Mas o Bahia precisava muito mais do resultado ontem, né? Na conjuntura atual da temporada, que o Cruzeiro. O Bahia se aproximou novamente da zona de rebaixamento, né? Tá ficando fora, porque o Curitiba tá perdendo pro Palmeiras, né? O Palmeiras tá vencendo o Curitiba 1-0 em São Paulo, no Pacaembu, 39 minutos e meio do segundo tempo. Se tiver gol, a gente informa aqui também. Se o Curitiba empatar, né? O Palmeiras tá até um pouquinho melhor no jogo, a gente tá acompanhando aqui também, mas o Curitiba tem chegado de vez em quando. Se o Curitiba empatar, o Bahia entra na zona. O Bahia tava desesperado por um bom resultado ontem, pelo menos por um empate. E o Cruzeiro jogou no desespero do Bahia. O Cruzeiro soube administrar a situação, né? De poder contar com o desespero do adversário. E se não estava tão concentrado assim no jogo, em função da preparação para a Copa do Brasil, soube com inteligência conquistar um bom resultado. A gente tem mais participação dos ouvintes aqui. A Gilmara está dizendo aqui que gostaria de dizer pro Brian que admira demais o trabalho dele, para ele jamais desistir dos sonhos dele, que está sempre na torcida por ele. Muito bacana, né, o recado. O Sidney Júnior, nosso produtor aqui, ele está dizendo que é a favor do árbitro de vídeo, mas não sendo implementado no meio do campeonato, que é amadorismo, e que no jogo de ida não teve árbitro de vídeo, o Cruzeiro foi prejudicado e ficou por isso mesmo, tem que implementar no ano que vem. Eu acho que essa discussão para a Copa do Brasil é importante. Para o brasileiro, faltam 14 rodadas. Eu acho que é número par, todo mundo joga 7 em casa e 7 fora na mesma condição. Eu acho que se pode evitar que nas últimas 14 rodadas aconteça o que aconteceu na 24ª com o Vasco, é importante e mantém o equilíbrio de condições. Todo mundo joga 7 vezes diante da sua torcida com árbitro de vídeo, joga 7 vezes fora com árbitro de vídeo. Agora, na Copa do Brasil, o desequilíbrio ele é real. Acho que é possível, sim, ponderar que na Copa do Brasil não é bem-vindo o árbitro de vídeo. E a gente vai falar um pouquinho agora de Cruzeiro Atlético Goianiense, né, essa preparação, então, para o confronto contra a equipe de Goiás. O Atlético Goianiense tem aí, é lanterna da competição, né, fez aí 22 pontos até aqui só no campeonato. É uma campanha, portanto, frágil, né, campanha de lanterna, né, de fato.
E são 6 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. Das 6 vitórias, 3 foram nas últimas 5 rodadas. Inclusive, nesse final de semana, 3-1 sobre a Ponte Preta em São Paulo, em Campinas. Então, uma vitória importante do Dragão Goianiense. Marcou 22 gols, né? É o pior ataque da competição, né? Aliás, não, o Avaí marcou só 15, eu não tinha notado isso. O Avaí marcou pouquíssimos gols. E tem 22 e sofreu 38 gols. Deixa eu conferir aqui, mas é isso mesmo, aí sim, a pior defesa do campeonato. Segundo pior ataque, pior defesa, mas num momento de construção e de recuperação na temporada. O melhor momento do Atlético Goianiense no ano, sem sombra de dúvida. O Paulo Santos está dizendo aqui que no jogo contra o Atlético Goianiense, o Mano deveria escalar o Galhardo, se ele já tiver condições de jogo, né? O Galhardo tem feito aí trabalhos com bola já, ou colocar o Lucas Soares da base na lateral direita. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Pedro, sobre esse pedido, digamos assim, do Paulo, mas ponderando uma outra coisa. O Brian fez um pouco de mistério aqui ainda, mas também o Mano vai começar a pensar o jogo de Goiânia na terça-feira. O Mano fez menos mistério na coletiva. Ele falou, não, vou botar um time alternativo lá em Goiânia, e destacou, por exemplo, que o Lucas Romero vai ser titular em Goiás, né? Que recuperar o Lucas para decisão de quarta-feira é importante. Provavelmente o titular da lateral direita deve ser o Ezequiel mesmo na decisão da Copa do Brasil, mas o Romero vai jogar em Goiânia muito provavelmente como titular, né? E aí o Brian deve jogar, o Digão deve jogar na zaga, o Sassá recuperado das dores provavelmente joga também. A gente deve ter uma equipe alternativa ali, lembrando, o Thiago Neves não pode jogar, o Léo não pode jogar, o Robinho não pode jogar e o Lucas Silva não pode jogar. Sendo bem sincero, assim, eu no domingo, né, faria atividade na Toca da Raposa com o time titular, assim, jogo treino com alguma equipe de BH, né, da segunda divisão mineira, ou qualquer coisa do tipo, no máximo, já que boa parte do elenco estaria, né, em Goiânia, mas quem for jogar quarta-feira, pra mim, nem viajava, Pedro, e pra você? João, acho que também é desnecessário, sabe, ter que levar o time, os 11 titulares pro jogo de Goiânia. Dá pra continuar esse trabalho aqui em BH sim, mesmo que não seja talvez um jogo treino, mas intensificar os trabalhos mesmo pra não deixar a equipe perder o ritmo, né? Porque também não adianta ficar sem jogar esses 10 dias, tem que jogar, tem que colocar ritmo de jogo. Mas com esse problema aí causado pelo Lucas Silva ter sido expulso no jogo de ontem, pode ser até que promova alguém da base ou alguém para jogar na direita também, com o Romero jogando no meio. Não sei o que o Mano vai fazer, mas tem que levar são esses caras mesmo. A galera que não tá jogando ou que não joga com muita frequência, com algumas ressalvas. Acho bom segurar, por exemplo, o Rafinha ou o Arrascaeta, porque a gente não sabe ainda a real condição do Alisson, a real situação, se o Alisson vai ter condição. Então, e o Rafinha vem até numa crescente, até que ontem não atuou. Foi um jogador na média ontem, mas fez uma boa partida contra o Chapecoense, fez uma boa partida contra o Santos. Vem acumulando uma sequência também, né, no time titular, coisa que ele não tinha, agora vem tendo e vem desempenhando um bom papel. Então, assim, tem que ver o que o Mano ainda vai querer. Você não levaria os 14? Vou te fazer a pergunta, então. Acho que há um planejamento para a partida, né, de você também fazer 3 substituições. Claro que a circunstância de jogo pode mudar. Mas quando você fala, por exemplo, da possível preservação do Rafinha, que se não for titular contra o Flamengo, né, a expectativa aí do retorno do Alisson, por exemplo, provavelmente joga, né? Você pouparia também esses prováveis reservas que entram na partida? No caso dele, sim. No caso dele, especificamente dele e do Arrascaeta, sim. Porque a gente vai precisar deles na quarta-feira, João. E a gente sabe, um jogo profissional, um jogo de alto nível, é diferente de fazer um jogo treino na toca. A intensidade é outra. E os caras não vão entrar num jogo treino, por exemplo, na toca, com outros caras ali que é um jogo ali normal, treino, vamos treinar aqui, tudo de boa. Mas não, você chega num jogo de Série A, são jogadores
profissionais do outro lado também querendo 3 pontos assim como você quer também. Eu acho que dá para dar uma segurada em alguns nomes, assim, sabe? Nesses principais, por exemplo, e levar uma equipe que é muito competitiva, por sinal. O Cruzeiro, o time B do Cruzeiro é bastante competitivo, não vai dever em nada numa partida contra o Atlético Goianiense lá, muito pelo contrário. A equipe, por exemplo, que disputou a partida contra o Londrina, é claro que, por exemplo, o próprio Lucas Silva não pode atuar, né? Mas é uma equipe bastante competitiva que tem condição de fazer um bom papel. E assim, João, dá pra segurar mais esses caras mesmo, porque assim, mesmo que se eles estiverem no jogo, eu tenho certeza que, por exemplo, coloca uma Arrascaeta pra jogar contra o Atlético Goianiense, ele vai estar com a cabeça na quarta-feira, ele vai tirar o pé numa dividida, porque tá mais próximo, né? Não é uma recuperação mais de 10 dias, igual, por exemplo, seria se acontecesse alguma pancada, alguma coisa no jogo contra o Bahia. Agora seriam, no caso, 3 dias, porque o jogo é domingo. Então é bom até preservar pela cabeça dos jogadores de não ter que se poupar, João. E eu acho que a gente vê, por exemplo, o jogo contra o Bahia, o desempenho, né? Se bobear, a equipe alternativa tem mais chance num jogo desse do que a equipe principal. Justamente pela intensidade do jogo, pela disposição da partida, né? O Cruzeiro, quando entrar em campo contra o Atlético Goianiense, né? O Cruzeiro joga às 4 horas, né? No domingo. O Santos joga no sábado, né? Contra o Atlético Paranaense em casa, provável uma vitória do Santos aí, etc. Mas o Grêmio só joga às 7 no domingo. O Cruzeiro pode se colocar 3 pontos do Grêmio, né? Vencendo o jogo. O Grêmio joga fora de casa contra o Bahia na sequência da rodada, né? No jogo um pouquinho mais tarde. O Mano destacou isso ontem, né? Perguntaram pra ele na coletiva ontem sobre título, né? E ele disse, olha, não tem como eu pensar em título estando aí a 16 pontos do Corinthians, né? Só que há 2 rodadas atrás eu tava a 12 pontos do Grêmio, agora eu tô a 6, né? A forma que o campeonato se desenhar, a gente poderia estar falando agora não de 16, mas de 14 pontos pro Corinthians. Já foram 20, né? Então, eu sempre digo isso, né? O Corinthians tem o título na mão, né? Se o líder do brasileiro fosse o Grêmio, o Cruzeiro estaria brigando pelo título, ou projetando entrar na briga pelo título nesse momento, pelas contas que eu acabei de fazer. Mas o Corinthians tem o título na mão. Se o Corinthians tiver 50% de aproveitamento daqui até o final do campeonato, o Corinthians ganhar então nos 14 jogos que faltam, o Corinthians ganhar 7, o Corinthians fizer 21 pontos, o Corinthians vai a 74 pontos. Para o Cruzeiro fazer 74 pontos, ele tem que fazer 74, falei, ele tem que fazer 37 pontos. Ele tem que dobrar a pontuação que ele tem agora. Muito difícil, né? Matematicamente até possível o Cruzeiro fazer 37 pontos, mas isso seria ganhar 12 jogos, empatar um e perder outro. E se o Corinthians fizer metade dos pontos que ele tem em disputa? Então, título é um negócio bizarro de se pensar hoje, né? Mas os matemáticos já falam, o Cruzeiro tem 0,5% de chance de título. A cada 100 brasileiros disputados da partir de agora, o Cruzeiro ganharia, aliás, a cada 1.000, digamos assim, o Cruzeiro ganharia 5, né? Muito pouco. A chance de título do Cruzeiro ela é muito pequena, né? Mas a gente vê aí que se o campeonato sorrir, né? Por exemplo, o Cruzeiro pode entrar facilmente aí, ou fortemente na briga pelo vice-campeonato já na próxima rodada, né, Pedro? João, não se esqueça daquele campeonato de 2009, não é, João? Aquele campeonato de 2009 mesmo, do Flamengo campeão, foi uma bizarrice no final, porque todos os times da parte de cima começaram a perder de uma forma assim que ninguém esperava. E Palmeiras, Atlético, todos estavam na parte de cima e todos terminaram até fora da zona de Libertadores naquele campeonato. E o Cruzeiro acabou tomando a vaga até na Libertadores, que vinha da ressaca de ter perdido o título pro Estudiantes, fez umas rodadas brasileiras ruins, mas conseguiu se recuperar, foi se recuperando, foi ganhando alguns jogos e chegou no final, na última rodada, precisando de uma derrota do Palmeiras e vencer fora de casa o Santos. O Cruzeiro chegou na 4ª colocação do brasileiro naquele ano. Lembrando que aquele ano o campeão ficou com 66 pontos, se não me engano, naquele Flamengo de 2009. Mas enfim, 69. São situações... 69, né? Isso. Mas são situações atípicas, né? Que você pensar nisso, aquilo que não vai acontecer de novo.
é muito difícil aquilo acontecer de novo. É uma situação onde não é o padrão. O padrão é que os times de cima se mantenham. E a gente vê que o desempenho do Corinthians, apesar de ter tido aquela queda de rendimento, que é normal, é super natural, todos os times na história dos pontos corridos tiveram essa queda de rendimento em algum momento ou outro. Até o próprio Cruzeiro, que teve campanhas excelentes, teve alguns momentos de instabilidade. Duraram duas rodadas, no máximo 3. Mas assim, é uma sequência que, para quem tá lá em cima, a gente sente menos, né? Porque são times que se reagem bem. Geralmente quem tá em cima reage bem a essa sequência negativa. Mas a gente não sabe ainda como tá a situação do Corinthians, porque ontem a gente viu que seria mais um jogo na arena onde o Corinthians não conseguiria vencer, muito provavelmente. Porque, como bem disse o Mauro César Pereira, né, da ESPN, a gente não está falando de um jogo que terminou com pressão absoluta do Corinthians e 3-0 no placar e teve aquela situação do gol do Jô. Não, o gol do Jô foi o que decidiu o jogo e o Corinthians chegava, mas não tinha tanta força ofensiva para fazer gol no Vasco. Então foi um jogo muito difícil, era um jogo com cara de 0-0. Então, assim, seria mais um jogo sem vencer dentro de casa e seria uma pressão absurda para cima do Corinthians. Mas lembrando também que o Grêmio já estava perdendo a rodada para a Chapecoense, acabou sendo derrotado, né? O Santos enfrentou o Botafogo, colocou os reservas para jogar e foi derrotado também. Isso deu chance para quem? Para o Palmeiras chegar, para o Flamengo chegar, e o Cruzeiro também acaba chegando, porque tá vindo no vácuo ali desses times que estão ali brigando por essa quarta posição. O Cruzeiro hoje, com um futebol em campo, naquilo que é apresentado dentro de campo, não estamos falando de elenco, de estrutura, de dinheiro para montar o time, mas no futebol hoje dentro de campo, na fase que o Cruzeiro está, o Cruzeiro não perde para nenhum dos que estão acima dele. Pode ser que leve uma pequena desvantagem para o Grêmio ou para o Santos, mas é uma desvantagem, basicamente empate técnico. O Cruzeiro não perde para nenhuma das equipes que estão acima. É claro que a gente paga por um desempenho abaixo em partidas que a gente deveria ter vencido. O Cruzeiro teve um desempenho muito ruim no meio ali do campeonato, justamente nessa fase que a gente está enfrentando agora no retorno. O turno nessa época foi bem ruim, foi bem abaixo. Então talvez com esse desempenho, um desempenho padrão, não estamos falando de 80%, 90% de aproveitamento, mas se mantivesse a média dos 60% ali nessa faixa do campeonato onde o Cruzeiro foi mal, a gente teria essa condição de vislumbrar alguma coisa a mais do que a vaga na Libertadores, João. Mas hoje é muito difícil a gente pensar em algo além disso. O título tá realmente... o Corinthians está com a mão na taça, João. O aproveitamento do Corinthians nas últimas 5 rodadas é de 40%. Eu projetei 50%, mas o Corinthians vem abaixo disso. Eu acho que você... tem uma matemática meio simples para você pensar em título, né? Ou de você se projetar na briga pelo título. Você tem que tirar 1 ponto por rodada, né? Atualmente o Cruzeiro tem 16 pontos de desvantagem, faltam 14. Né? Se o Cruzeiro vence no domingo e o Corinthians perde no domingo, né? O Corinthians vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, fica o número que eu falei, 13 rodadas, 13 pontos. Né? Tem confronto direto no Mineirão, seriam 10 pontos em 12. Né? É muito difícil. Né? Não estou aqui querendo criar uma corrente pelo título, mas eu achei legal, e eu tô puxando esse assunto, porque o Mano falou nessa possibilidade, dizendo, galera, esquece isso. Né? Mas ao mesmo tempo, vamos pontuar o máximo que der. Né? Eu acho que essa tem que ser a cabeça, especialmente depois da decisão da Copa do Brasil, e se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil. Se o Cruzeiro perder a Copa do Brasil, a motivação do G6 ela vai existir. Mas vencendo a Copa do Brasil, o Cruzeiro tem sim que lutar pelo campeonato. Né? Contando aí com o tropeço do Corinthians, né, uma série de tropeços do Corinthians, mas o campeonato sorriu para o Cruzeiro no atual momento de que, olha, o Cruzeiro hoje briga pela segunda colocação. São 6 pontos aí de desvantagem para o Grêmio, né, que vem numa sequência caindo, né, o Palmeiras acabou vencendo, terminou Palmeiras 1, Curitiba 0, Palmeiras tem 3 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, abre o G4,
ir para o G4 é importante também. É importante em termos de premiação, é R$1 milhão a cada posição aqui, a partir de agora, em premiação no Campeonato Brasileiro. Motivos para não esquecer o brasileiro. Pós-Penta, caso o Penta venha, a gente tem aí de sobra, né? Para o Cruzeiro continuar levando o Brasileirão a sério. Eu vou passar agora pela semana cruzeirense. O Cruzeiro venceu a Chapecoense por 1-0 no Campeonato Brasileiro Sub-20 e garantiu classificação na semifinal da competição. Venceu o América por 1-0 também no Campeonato Mineiro Sub-20 e assumiu a vice-liderança do hexagonal final do Campeonato Mineiro com 6 pontos em 3 jogos. O líder é o Araxá, que venceu, inclusive, o Cruzeiro na rodada de estreia. Venceu o Atlético Mineiro também nesse final de semana, tem os 9 pontos até aqui, mas é turno e retorno. O Cruzeiro ainda enfrenta o Araxá, quando pro Araxá, inclusive, o Cruzeiro estava com o time reserva, priorizando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Nessa semana, a equipe júnior do Cruzeiro enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, vale o primeiro lugar, né, na chave, visando a semifinal da competição. As duas equipes já estão classificadas, jogam aí. Aliás, o São Paulo pode ser passado pelo Fluminense. O Cruzeiro já tem o primeiro lugar semi-assegurado. O empate mantém o Cruzeiro na primeira colocação. E no Campeonato Mineiro Sub-20 recebe o Atlético Mineiro no sábado, às 10 horas. Né? O Cruzeiro faz esse enfrentamento. O Campeonato Brasileiro, eu acabei esquecendo de falar o horário, a partir da quinta-feira, às 21 horas, com transmissão na TV também. Importante destacar isso aqui. O time júnior do Cruzeiro numa temporada bem bacana. A equipe juvenil foi campeã hoje, né, no Japão, da J-League U17 Challenge Cup, né? Que era um torneio que patrocinado pela Federação Japonesa. O Cruzeiro venceu o Cerezo Osaka por 2-1, empatou com o Suwon da Coreia do Sul 0-0, venceu o Machida Zelvia por 3-1, o Vengai Sendai por 3-0 na decisão e ficou com o título da competição. No final de semana enfrenta o América pelo Campeonato Mineiro Sub-17. A equipe é líder da competição na categoria também. A equipe infantil, por sua vez, não jogou, mas enfrenta o América também no próximo sábado pela competição, buscando aí se colocar também na disputa pelo título. A equipe infantil está na vice-colocação, disputando aí a liderança. O Sada Cruzeiro no voleibol venceu o Personal Bolívar no amistoso realizado no ginásio do Riacho por 3-0 e garantiu o primeiro lugar na fase classificatória do Campeonato Mineiro de Vôlei. Aguarda a definição da fase de grupos para conhecer o semifinalista. Venceu o Minas por 3-1. Nesse final de semana, o Cruzeiro, nessa semana, melhor dizendo, o Cruzeiro vai à Argentina disputar uma série de torneios amistosos, começando pela Copa Ciudad de Bolívar de vôlei. Enfrenta o Sesc Rio de Janeiro Vôlei, novo projeto de vôlei do Rio de Janeiro, no sábado, né, no dia 23 às 18h30, e depois o Ciudad Vôlei, a equipe argentina, no domingo, às 18h30. Já a equipe de futebol americano enfrenta o Patriotas, ex-parceiro do Vasco no futebol americano. As duas equipes têm 4 vitórias na competição. O duelo acontece no Sesc Venda Nova, tem promoção de ingressos. É muito bacana a gente abraçar o futebol americano. No dia 23, então, no sábado, às 17 horas, é o principal desafio do Santa Cruzeiro no futebol americano até agora. Uma outra equipe invicta, né, valendo o primeiro lugar na Conferência Sudeste do Brasil Futebol Americano. E esse primeiro lugar vale lá no dia 9 de dezembro a possibilidade de fazer a decisão no futebol americano. A gente já recebeu o Wesley Costa, presidente do Santa Cruzeiro Futebol Americano aqui. O projeto do Cruzeiro é fazer a final no Mineirão, né, fazer um grande Super Bowl brasileiro no Mineirão no dia 9 de dezembro. Então esse duelo contra o Patriotas é fundamental nesse projeto. Já o atletismo, final de semana de muitas conquistas, vitórias com Gilmar de Oliveira e Marcos Antônio Pereira, o Gilmar na prova de 10 km, o Marcos Antônio na prova de 5 km. Na primeira corrida Relocel de Queimadas na Paraíba, segundo lugar com Silvan Santos no percurso de 5 km, terceiro lugar com Gleison da Silva Santos, 10 km, e quinto lugar com Cícero Vieira Rocha no percurso de 5 km. Venceu com Valdir Sérgio de Oliveira e com Andréia de Lima, masculino e feminino, portanto, a corrida rústica de Pitangui, Minas Gerais, 9 km. Segundo lugar com Edmilson dos Reis Santana e terceiro lugar com Ivanildo Pereira dos Anjos. Venceu com Valério de Souza Fabiano, a segunda corrida Fagoc de Ubá, Minas Gerais, percurso de 9 km na prova feminina. Segundo lugar com Camila Aparecida dos Santos
Na prova masculina, ainda quinto lugar com Reginaldo José da Silva. Venceu com José Márcio Leão da Silva a etapa do circuito Qualidade Caixa de João Pessoa, na Paraíba, 10 km. Terceiro lugar com Jair José da Silva na mesma prova. E terminando, venceu com Ivamar de Oliveira na etapa do circuito ABC de corridas de rua, Corra pro Bem Viver, de Lagoa da Prata, de Minas Gerais, percurso de 5 km. A gente deixa ainda um abraço ao Bruno Soares, ao Marcelo Melo, tenistas cruzeirenses, sempre puxando a orelha do Cruzeiro aí, na necessidade de apoiar também o Marcelo, também o Bruno, já que o tenista que o Cruzeiro patrocina ou apoia até aqui apenas o Pedro Bernardi. Venceram, né, na Copa Davis, a dupla japonesa, mas o Brasil terminou derrotado por 3-1, está rebaixado ao zonal americano, mas parabéns ao Marcelo e ao Bruno, grandes cruzeirenses, sempre falando do Cruzeiro no circuito, por mais uma vitória na competição. Lembrando, no domingo ainda tem Cruzeiro e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. É muito Cruzeiro pra gente estar anunciando aí, né, Pedro? A gente fica pensando e torcendo sempre para um Cruzeiro cada vez mais vitorioso, e é só notícia boa na base, no atletismo, no vôlei e no futebol americano. Eu abro espaço agora então para sua despedida, agradeço você por mais uma vez abrilhantar o nosso debate aí e deixar o seu abraço para nossa audiência e seu palpite aí. Já vou antecipar até para o confronto contra o Atlético Goianiense, claro, então, para a grande decisão da Copa do Brasil. Então, João, queria agradecer a oportunidade de debater com você, de participar mais uma vez da Rádio DG, agradecer também a produção do Sidney, do Simon também, que tem ajudado bastante a gente a conseguir melhorar ainda mais essa experiência para o torcedor, né, a Rádio DG. E assim, João, essa semana é muito importante para preparar a equipe bem, para deixar todo mundo inteiro, para deixar todo mundo 100% para o jogo da próxima semana. Buscar um empate em Goiânia não seria um resultado, mas o Cruzeiro tem condições de sair com a vitória, porque o time que o Cruzeiro deve levar é um time bem competitivo, é um time que está no patamar de cima, né? É um time que tem boas possibilidades. Acredito que dá para fazer uma boa exibição no domingo contra o Atlético Goianiense. E já falando sobre o jogo contra o Flamengo, é um jogo que demanda muita paciência, né? Não é um jogo que eu imagino que vai ser decidido rápido, é um jogo que vai demandar bastante paciência, tanto no time quanto no torcedor, mas eu tenho certeza que quem for pro Mineirão no domingo, vai pro Mineirão para apoiar, vai na quarta-feira, né? Vai pro Mineirão em busca desse apoio, em busca desse ânimo a mais para dar para os jogadores, para que a gente consiga sair de lá com esse pentacampeonato, João. Eu agradeço a todos os que ouviram a Rádio DG, todos os que estão ouvindo ou a gravação ou ao vivo, deixo meu boa noite e agradeço também, João, por participar desse debate. Valeu, Pedro. Boa noite mais uma vez. E a participação dos ouvintes aqui, o Paulo Santos escalando o Cruzeiro para Goiânia com Rafael Galhardo, Lucas Soares, Digão, Arthur, Brian, Nonoca, Romero, Messidoro, Sobes, Rafael Marques e Sassá, com os titulares ficando em BH. O Sidney aqui na corneta da produção falando que é necessário demais o Cruzeiro pensar em título no Brasileiro. Ninguém está falando em pensar em título, está falando da possibilidade de isso se tornar um objetivo real com a sequência dos jogos. E tem que jogar cada jogo como final, e na 30ª rodada a gente vê. É assim que é feito todo o campeonato, né? E os jogadores são profissionais e entendem isso. E o Daniel Damado chamou a atenção para uma coisa. Eu falei isso, Daniel, mas eu não me atentei para a tabela. Eu comecei a pensar até no que o Mano pode estar pensando quando ele falou na coletiva sobre... Olha, tiramos 6 pontos do Grêmio, não sei o que vai acontecer em relação ao Corinthians nas próximas rodadas. Tem Cruzeiro e Corinthians daqui a 2 rodadas, né? Então ele está dizendo aqui, analisem as próximas 2 rodadas e refaçam as contas pro líder do Brasileirão 2017. É um momento chave no Brasileirão também, né? Se o Cruzeiro derrota o Atlético Goianiense, vence o Corinthians no Mineirão, e o Corinthians é derrotado pelo São Paulo no Morumbi, não é nenhum absurdo, né? A gente vai estar falando em 10 pontos, faltando 12 rodadas. Sem o confronto direto, é verdade, né? Mas
acho que o Daniel matou a charada, onde que a cabeça do Mano tá. E aí aumenta a motivação para esse confronto, claro, sem dúvida, contra o Atlético Goianiense, né? A gente vai agora para o resultado das enquetes. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Bahia? 61%, nota 4. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Bahia? 63%, nota 7. Quem foi o melhor do jogo contra o Bahia? Léo venceu com 53%. O que você achou sobre o pedido do sócio de futebol de imprimir o comprovante? 44% concordando para geral, né? A maioria. Tem gente que falou que só concorda para não cativos, etc. Mas a maioria concordando com a decisão da torcida, da diretoria, melhor dizendo. E você acha que a final da Copa do Brasil está atrapalhando o rendimento do time no Brasileirão? 43% dizendo que não. E a gente espera que não atrapalhe também lá em Goiânia, que o time que for a campo possa trazer uma vitória, mantendo o Cruzeiro no G6, quem sabe subindo aí mais alguns degraus da classificação, se o Flamengo tropeçar, se o Palmeiras deixar a gente chegar também. E Corinthians aí talvez tenha que ficar esperto pelas contas que o Mano andou fazendo e a gente pode começar a pensar. Galera, é 0,5%, pé no chão, né? Mas quem sabe aí o campeonato passa a sorrir pra gente daqui a algumas rodadas. Uma outra coisa que eu quero destacar é que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e ele também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate realizados desde o início de 2016. Né, o programa está no ar desde o segundo semestre de 2012. A gente está trabalhando no resgate do nosso acervo aí. O Guerreiro dos Gramados, no mais longevo projeto de cobertura da torcida cruzeirense aí, desde 2 de janeiro de 2009, nessa cobertura cotidiana. Um prazer fazer parte dessa equipe desde então. Lembro que tem coluna saindo no site, avaliação, pós-jogo do Álvaro já está no ar, analisando Cruzeiro e Bahia. Sai essa semana fazendo as contas, analisando as chances do Cruzeiro no Brasileirão de Libertadores, que é a prioridade nesse momento. Pensando também, é claro, né, na nossa cobertura, a gente tem a live provavelmente amanhã ainda com o Fábio Veloso. O Fábio Veloso, né, conversou com a gente hoje, talvez amanhã ele não possa, mas tem live no Facebook às 20 horas, se não com o Fábio, com algum outro membro da nossa equipe, que tem sido um papo muito bacana de torcedor para torcedor também, né, via Facebook, nas terças-feiras, às 20 horas. E tem isso, tem programação do clube saindo durante a semana, tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força e na nossa cobertura nas redes sociais. Eu me despeço por aqui, então deixo o meu boa noite e convido você a seguir com a gente nessa empreitada até a vitória lá em Goiânia, um 2-0 pra gente ficar tranquilo, e a próxima segunda a gente falando de Cruzeiro e Flamengo na final da Copa do Brasil. Uma boa noite, até lá, pessoal. Guerreiros em Debate.